Pessoal, vou gravar esse vídeo aqui, minha opinião sobre algumas coisas que eu estou vendo até pro lado da esquerda, né? O pessoal tá agora se sentindo livre para falar algumas coisas, né? Sobretudo tanto da declaração da Gleisi Hoffmann em relação ao Edir Macedo, quanto de algumas declarações que eu acho um tanto quanto infelizes quanto perigosas do deputado federal André Janones, né? Embora ele pode usar até a carta da metáfora, igual fizeram da picanha. Galera, é o seguinte, haverá e houve e continuará tendo por um bom tempo essa divisão entre brasileiros. E essa divisão pautada na política, de uma maneira político-partidária, ela vai se acentuar. Que antes era apenas a questão partidária, mas entrou também a questão ideológica. E a gente não pode também se esquecer que o PT sempre fomentou também essa divisão. Eu acho que a gente nunca deve esquecer que o PT ele fomentou essas divisões entre as pessoas. Tanto que teve uma declaração do Janones que falava bem assim. Deixa eu colocar aqui. Se eu acho aqui o tweet do Janones, que eu até printei, que ele deve ter apagado. Depois ele vai dizer que é fake, não sei o quê. Hoje tem live no Face, contando para a massa que o Bolsonaro não reservou um único centavo para o auxílio 600. Casos populares de farmácia popular. Ou seja, se tivesse delay, ia cortar tudo. Nos próximos 4 anos será preciso combater diariamente para terminar de matá-los. Opa, mas espera lá. Vocês podem alegar o seguinte, não, ele falou de maneira metafórica. Ele usou uma linguagem figurada para falar de terminar de matá-los. Ele não está falando de uma maneira literal. Bom, eu não sou idiota. E eu sei que também essa fala do Janones, matar, não é no sentido de tirar a vida de ninguém, mas, sobretudo, também causar uma espécie de... como eu poderia dizer? De tentar retirar essas pessoas na qual ele está sendo opositor do meio político. Como no caso aconteceu com o deputado, o eleito deputado federal Nicolas Ferreira. Quando ele começou a dar opiniões sobre a dita averiguação, não poderia dizer um nome mais correto, que foi lá na Argentina na data de ontem, né? Fizeram lá na Argentina por conta do TSE, foi um argentino lá do canal La Direita Diário que mostrou alguns dados pertinentes e tal em relação à apuração das eleições. Tá. Dito isso, a gente tem que também levar em conta que não adianta provar sem ter as devidas ações. E a gente sabe muito bem que essas ações elas estão acontecendo de maneira descoordenada e isso não terá bons frutos. Tá? E os nossos opositores, também, tanto opositor meu quanto de bolsonaristas, porque quando essa galera ela ascendeu ao poder, eles consideram todos que não fazem da bolha deles opositores. Porque eles falam bem assim para você, nós agora temos que unir o Brasil, que o amor venceu o ódio. Sendo que eles também estão cheios de ódios e fomentando essa divisão. O André Janones, ele é uma pessoa que ele é um instrumento de fomentar essa divisão, desse acirramento entre brasileiros, que já vinha acontecendo de uma maneira assim sutil ao longo dos anos de eleições, que o PT foi o combustível dessa divisão e ele fomentou essa divisão em vários setores, né, da sociedade, colocando produtores contra os outros, empregados contra empresários, com os sindicatos.
Então o Janones, o que eu observo que ele vem fazendo? Ele quer coibir os meios de ação daqueles que ele considera inimigo. Ele e outros da esquerda. Porque é isso que o PT vem fazendo. E já está fazendo antes mesmo do Lula reassumir a presidência daqui menos de 2 meses. O Lula já está fazendo isso. O Lula, o Alckmin, o governo do PT. E por mais que seja mostrado irregularidades na apuração, o processo de transição já começou. O Ciro Nogueira já nomeou o Geraldo Alckmin, que na minha visão, o Geraldo, para mim, ele que vai ser, entre aspas, o presidente da República, porque a figura do Lula é uma figura meramente figurativa nisso aí. O cara tá lá curtindo com a Janja as férias na Bahia. Ou seja, o Alckmin tá fazendo tudo para ele. Aí eu vejo as fotos dele com a Gleisi Hoffmann e com o Aloysio Mercadante. Já estão sinalizando que vai ser o tal do Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda. Enfim. Mais uma coisa interessante, falando agora da Gleisi Hoffmann, que também isso há muito mais tempo que, por exemplo, o Janones, que é esse acirramento na sociedade brasileira. Que é o quê? Que fomentando essa divisão, antigamente com o Teatro das Tesouras, ele era com o PSDB, claro que uma falsa oposição, uma falsa direita, né? Que era colocada como direita sendo que não era. Mas no caso eles faziam esse balaio de colocar todo mundo no mesmo saco, né? Tinha tirinhas do Latuf colocando, por exemplo, uma figura como o Alckmin como um ditador fascista, sendo que hoje ele é vice do Lula, entendeu? Então você vê que, por exemplo, a esquerda hoje, a esquerda que antigamente bradava pessoas como Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, José Serra como nos maiores males desse país, hoje estão calados ou estão usando de um utilitarismo que essas pessoas hoje são úteis para que no futuro sejam novamente colocadas como um grande mal. Entendeu? Então, no caso, o que eles vão assegurar agora? A extirpação do debate público do bolsonarismo, né? Que o bolsonarismo, ele, de certa forma, ele vai continuar por um tempo. A figura política do Bolsonaro, ele ainda tem esse apelo popular, né? Mas com o tempo haverá o quê? Um vácuo de poder. E esse vácuo de poder será preenchido por outras lideranças. Sejam elas quaisquer que forem. E no caso da Gleisi Hoffmann, voltando a falar dela, o que acontece? O Edir Macedo, de uma maneira bastante oportunista, para não dizer outra coisa, ele disse, não, a gente tem que perdoar o PT, que a gente tem que pedir desculpas ao Lula, que a gente tem que aceitar o Lula e tal. A gente sabe muito bem que a relação da Igreja Universal com o PT já não é nova. Por exemplo, o sobrinho do Edir Macedo, o Marcelo Crivella, foi ministro da Pesca da Dilma. Então, por muito tempo, eu conheço pessoas que eram da Igreja Universal que votavam no PT, que votavam no Lula. Só que aconteceu por um tempo, e a gente percebeu isso nos últimos 12 anos, que o setor evangélico ele passou a considerar o PT um problema, né? Ele começou pelas lideranças até do próprio Silas Malafaia, por exemplo, entre outros pastores, começaram a colocar uma ferrenha oposição ao PT, justamente quando pautas identitárias começaram a ser colocadas em questão. E o próprio Bolsonaro ele surgiu, né, falando dessas pautas, ele ganhou popularidade e foi nisso, né, com
com o tal do kit IAG, entre outras coisas. Então, claro que hoje os próprios petistas, como grande parte dos esquerdistas, eles têm uma certa rejeição ao evangélico. Eles pediram o voto do evangélico porque eles precisavam de voto. Mas o esquerdista, de modo geral, ele tem um certo desprezo pela figura do protestante no Brasil. Não propriamente do católico. Até porque houve a... Desculpe, tá passando a bosta de um caminhão de som, tá me atrapalhando até meu raciocínio. Eu odeio esses caminhões de som. Coisa de... É foda. Mas o esquerdista, em modo geral, ele não gosta do evangélico e o evangélico vice-versa do petista, do esquerdista. Isso eu não estou falando nenhuma novidade. Quando é uma pessoa como a Gleisi Hoffmann, ela fala que não precisa das desculpas do Edir Macedo, ou uma certa conciliação, é porque o PT também precisa ainda desse acirramento e essa divisão entre brasileiros. O PT precisa fomentar isso porque é uma forma também de eles ganharem capital político e também porque eles mostram a verdadeira natureza deles, que é dividir para conquistar, causar intriga, discórdias, rupturas dentro da sociedade, para que essa sociedade se torne mais frágil e que seja mais fácil de dominar, com ocupação de meios de espaço, entre outras coisas, né? Essa fomentação de brigas e cisões que acontece, por exemplo, entre familiares e amigos. Quem nunca teve uma discussão, mesmo que leve, com um parente ou um amigo que é petista? E às vezes acontece até um afastamento ou um rompimento entre essas pessoas. Ou agora que exista essa situação de você demitir uma pessoa por ela votar no PT ou no Bolsonaro, e existe até uma certa chacota, como começou agora a chacota do Faz o L, por exemplo, de petistas sendo demitidos e eles reclamando em redes sociais e as pessoas respondendo, faz o L. No entanto, a gente deva lembrar que usar meios de ações revolucionárias, mesmo pela direita, eles não deixam de ser revolucionários. Na minha opinião, acredito que a direita está fazendo o papel que a esquerda já planeja, ou seja, a direita sempre se pauta pela esquerda, inclusive em alguns meios de ação. Então, acredito que esse tipo de divisão irá continuar entre brasileiros. Outra coisa bem lembrada, que eu não muito menos triste, mas porém bem lembrada, eu acho que é um pouco triste, um pouco trágico, para não dizer outra coisa, eu sei que é engraçado, o tal do rapaz pendurado no caminhão, né? Que estava de camisa verde e amarela e tal, e virou até meme. No caso, ele reclama da certa exposição e parece que até a mulher dele o deixou. Para você ver que fica muito bem claro que pessoas estão sendo usadas como massa de manobra para fins, sejam eles quaisquer que forem, mas você vê que essas pessoas estão sendo usadas e elas estão perdendo muito. Muitas vão perder inclusive a própria liberdade ao defender pessoas que não estão com elas ou estão usando elas como massa de manobra. Isso vale tanto para youtubers quanto para políticos, né, que estão incitando que essas pessoas compareçam a essas manifestações e quando essas pessoas estão ali à toda própria sorte, elas sofrem as consequências e essas pessoas elas são abandonadas quando elas precisam de ajuda. Algum deputado de direita ou algum youtuber vai tentar ouvir esse cidadão que foi um motivo de piada no Brasil inteiro? Não. Irá prestar algum tipo de ajuda a essa pessoa se essa pessoa se complicar financeiramente? Não. É isso que eu venho falando já há pelo menos 3 vídeos. E as pessoas infelizmente não querem entender ou são um pouco teimosas, eu não sei. Mas essa é a minha opinião. Essa opinião que infelizmente essas pessoas estão sendo usadas.
E é um modo até do próprio PT, do MST e de movimentos de esquerda de usar pessoas por exemplo, em manifestações que essas pessoas eram compradas com pão com mortadela e algo assim. Isso sempre aconteceu. Então, galera, esse meu vídeo, infelizmente, esses ânimos continuaram exaltados. É uma tristeza a gente ver que nosso país ele é desunido, embora é uma situação que não vem de agora, vem de um tempo e só foi aumentando, aumentando e aumentando. E a gente agora vai ter que lidar com isso, né? Esse acirramento aí no debate público, né? E seja lá o que vai acontecer, a gente vai ter que lidar com isso e ver no que vai dar. Bom, essa é a minha opinião, tá? Se ficou confuso, tudo bem. Eu vou ficando por aqui e até o próximo dia, se Deus quiser.